Começando mais uma videoaula de informática para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje eu irei abordar o conteúdo número 10 em relação à segurança, tipo de vírus, cavalo de Troia, worm, spyware, phishing e parming e spam. Então é o conteúdo 10 que será abordado na aula de hoje. Hoje eu irei abordar algumas partes breves e falarei a respeito dos conteúdos. Então vou falar agora um pouco sobre o vírus. Um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por programadores que, tal como um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores utilizando-se de diversos meios. Ou seja, qual que é a função do vírus? Então, a função do vírus é a propagação. O vírus ele quer corromper um arquivo, ele quer propagar o vírus em todos os arquivos, comprometendo o sistema operacional. Então, a gente tem um arquivo. O vírus ele irá atacar esse arquivo. A forma dele atacar e para resolver a finalidade dele é corrompendo o arquivo. Então o arquivo será inutilizado. Então ele tem essa característica de como se fosse um vírus biológico mesmo. Ele vai disseminar pelo sistema operacional, infectando vários arquivos, corrompendo vários arquivos do sistema operacional. Agora iremos falar a respeito de cavalos de Troia, também conhecido como Trojan. Ele imita a técnica de infectar computadores, como se fosse o vírus, só que uma das características do Trojan, ele se oculta nos diretórios de sistemas operacionais, mostrando ser um programa inofensivo. Ele tenta enganar, vamos dizer, o antivírus, dizendo que o diretório que ele está presente, ele se torna inofensivo. Ou ele tentará enganar para que eu instale. Por exemplo, você tem um programa, ele tentará enganar, instale esse programa, mas na verdade, embutido no programa, ele tem um trojan. Eles não se replicam, apenas ficam ocultos coletando informações ou configurando brechas em sua segurança. Popularidade explodiu até eles se tornarem o malware favorito de muitos criminosos online. Então o que acontece? Quando a gente tem um vírus do tipo cavalo de Troia ou Trojan, o que ele fica? Ele fica escondido, algumas características dele, ele fica escondido, ele vai abrindo brechas ou ele vai abrindo vulnerabilidades no sistema operacional. Por exemplo, ele consegue abrir uma porta de acesso para o sistema operacional, o qual os criminosos online irão acessar ele. Então, por exemplo, o Trojan ele ficará oculto em uma pasta, por exemplo, no arquivo de programas, vamos mostrar nessa pasta aqui. Então, aqui a gente tem um Trojan detectado por um antivírus que ele estava no diretório padrão de instalação de software na pasta arquivo de programa, Program Files, x86. E o nome do Trojan ele chama Dragon.exe. Na verdade, ele pode estar dentro de um programa válido, por exemplo, um navegador ou um software de editor de texto embutido nessa pasta. Então, ele vai ficar lá coletando informações e também abrindo brechas para ataques. Então, esse tipo de vírus é muito comum hoje. Mas os antivírus atuais, eles sempre possuem as vacinas necessárias para esse tipo de vírus. Então, o Trojan ele tem essa característica de ficar oculto e também tem a característica de abrir vulnerabilidades no sistema operacional. Abrir uma porta de acesso para um acesso remoto, para um outro tipo de ataque. Então, esse tipo de vírus é bastante conhecido. Vamos para a próxima. Worms. Um worms, verme em inglês, de computador é um programa malicioso que utiliza de uma rede para se espalhar por vários computadores sem que nenhum usuário interfira nesse processo. Aí está a diferença entre vírus e worms. Os worms são perigosos, pois podem ser disparados, aplicados e espalhados em um processo totalmente automático e não precisar de se anexar a nenhum arquivo para isso. Enquanto vírus buscam modificar e corromper arquivos, os worms costumam consumir banda de uma rede.
Ou seja, as características dos worms podemos dizer o seguinte: ele tem o poder também de disseminar, só que de forma automática. Então ele irá se disseminar na rede de forma automática, ele vai espalhar para vários computadores e uma das características dele é o consumo elevado de banda ou consumo elevado de internet, consumo elevado de banda de rede. Por exemplo, ele faz o processamento, o consumo da banda da internet aumentar bastante, elevando a lentidão na rede. Então a gente vai ter, vamos falar assim, um tráfego alto de banda, o qual irá deixar toda a rede comprometida, ou senão toda a internet, o qual esse worms atacará. Então ele tem essa característica, consumo elevado de banda. E isso ele irá consumir bastante upload, o qual praticamente o sistema operacional ou se uma máquina que está infectada com worms, ela irá ficar bastante lenta. Então ele vai rodar um programa em segundo plano e ele irá se espalhando. Então todo o computador que o worms irá se espalhar, ele tem essa característica, o consumo elevado de rede. Então ele é diferente do vírus, porque ele não busca corromper o arquivo, ele não busca modificar o arquivo. Na verdade, ele busca consumir a banda de rede, o qual acarretará uma lentidão na rede. Com isso, irá comprometer toda, vamos falar assim, toda a rede de computador presente nesse arquivo, ou senão o servidor que está presente nesse worms, e ele é um vírus que faz um estrago grande. Aqui a gente tem o spyware, aplicativo ou programa espião. Então também é outro tipo de vírus bastante conhecido. Ele consiste num programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e transmite essa informação a uma entidade externa na internet, sem o seu conhecimento nem o seu consentimento. Ou seja, a gente tem um programa espião rodando em segundo plano, o qual ele irá captar as informações, ele irá transmitir para um terceiro. Por exemplo, num conceito de engenharia social, se a gente tem um programa spyware, ele irá até saber o que você gosta. Por exemplo, quando ele te oferecer alguma propaganda, por ter um programa espião rodando, ele vai saber o que você gosta. O que você gosta de visitar, o que você gosta de comer, para te oferecer algum produto ou algum serviço, porque ele já tem essa engenharia reversa rodando debaixo do aplicativo, e isso é sem o seu consentimento. Então diferem dos cavalos de Troia por não terem como objetivo que o sistema do usuário seja dominado ou mesmo manipulado por uma entidade externa por um cracker. Os spyware podem ser desenvolvidos por firmas comerciais que desejam monitorar o hábito dos usuários para avaliar seus costumes e vender esses dados pela internet. É como foi dito anterior. Então ele vai fazer uma engenharia social do usuário, porque ele já sabe o que a pessoa gosta, onde que a pessoa gosta de ir, por ele estar monitorando. Por exemplo, ele sabe que a pessoa gosta de comer chocolate. Então o spyware já fez essa engenharia reversa, o qual ele já analisou todo o perfil do usuário, porque ele já está sendo monitorado sem consentimento e sem seu conhecimento. Essa é a função do spyware. Agora temos o phishing, que podemos dizer que ele, em relação à pesca. Em computação, phishing é uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativas de adquirir informações sigilosas, tais como senhas e números de cartão de crédito, ao se fazer passar como uma pessoa confiável ou uma empresa enviando uma comunicação eletrônica oficial, como um correio ou uma mensagem instantânea. Na prática, phishing surgem artimanhas cada vez mais sofisticadas para pescar, do inglês fish, as informações sigilosas do usuário. Então, a gente pode dar um exemplo de phishing. O seguinte: a gente recebe um e-mail. Então, nesse e-mail, por exemplo, um e-mail de um banco com com remetente diferente. Por exemplo, a gente tem um banco, exemplo.com.br, que ele pede para você clicar aqui
clique aqui para atualizar as informações. Você recebe um e-mail com a logo, com o slogan, com todo o layout igual. E no final ele fala assim, digite seu usuário ou sua senha, ou ele clique aqui para atualizar suas informações. O layout é praticamente igual, porém a URL, ou senão o remetente, você consegue identificar que ele não está presente em exemplo.com.br. Então, Piche, podemos dizer que são as mensagens falsas as quais eles querem recuperar informações de cartão, por exemplo, clique aqui para atualizar seus dados de cartão. Você recebe um e-mail e nesse e-mail o link da URL dele é totalmente diferente do banco, como exemplo dito. Então vamos para mais um. O Parming é uma técnica maliciosa que consiste basicamente em modificar a relação que existe entre o nome do site e seu respectivo servidor web. No ataque, um servidor de nome DNS é comprometido de tal forma que, ao digitar o nome de um site infectado, o usuário é redirecionado para outro site. O Parming explora a base de como funciona a navegação na internet, ou seja, que a sequência de letras que foram em um endereço na internet, como google.com, deve ser convertida em um endereço IP por um servidor DNS para que a conexão prossiga. Ou seja, o que podemos dizer sobre Parming? Quando acessamos um site, por exemplo, bb.com.br, caixa.com.br, ou se não google.com.br, aqui temos a URL. O Parming, ele modifica, ele ataca o servidor DNS e dentro do sistema operacional tem um arquivo chamado host. Então o Parming, o que ele faz? Ele pega esse endereço aqui, esse endereço google.com.br no etc host, ele converte em um endereço IP que é diferente do site oficial. Ou seja, quando acessamos o google.com, ele irá mandar para um site diferente, por exemplo, com o endereço IP. Por exemplo, ele irá mandar para um site 5.5.5.5. Ou seja, toda vez que acessamos o google.com, ele irá mandar para esse site. Ou seja, ele está fazendo um redirecionamento e esse site não é o site oficial. A gente acessa o site oficial, mas por ele ter modificado o arquivo do host, ele está nos mandando para esse endereço IP. Ou para uma outra URL, por exemplo, quando eu acesso o google.com, ele vai mandar para google.exemplo.com, que não é a URL oficial do Google. Ou seja, ele consegue fazer essa modificação no arquivo etc host nesse ataque DNS. Então ele faz esse tipo de conversão. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado quando acessamos algum tipo de site. Temos que olhar a primeira coisa, o site, né, o endereço do site, se o site é confiável. Depois devemos olhar se, por exemplo, se for um site do Google, o site do Google costuma vir com um protocolo, com cadeado antes da URL e junto com o protocolo, que é o HTTPS. Então, quando temos o HTTP seguro com a URL junto com o cadeado verde, então podemos acessar o site. Se o site vem sem o cadeado, quer dizer que ele não é um site seguro. Se for um site de banco sem cadeado, sem HTTPS, então a gente já deve suspeitar. Então esse tipo o Parming, ele tem esse tipo de técnica maliciosa. Então vamos para o próximo. O spam, ele significa enviar e postar publicidade em massa. Na sua forma mais popular, spam é um sinônimo de lixo eletrônico e designa mensagens de correio eletrônico para fins publicitários. O termo, no entanto, pode ser aplicado a mensagens enviadas por outros meios e noutras situações até modestas. Geralmente os spams têm caráter apelativo e na maioria das vezes são incômodos e inconvenientes. Ou seja, o spam, a gente pode dar exemplo aquela mensagem que a gente recebe no e-mail, aquela mensagem indesejada, ou aquela mensagem que a gente recebe toda hora, de 10 em 10 minutos, aquela mesma mensagem com publicidade, ou não com e-mails com destinatários diferentes, com palavras de baixo calão. Então tem esse tipo de característica. Então, na verdade, o spam é relacionado à publicidade. Então podemos dizer também que as mensagens com incômodas e inconvenientes também podemos tratar como spam. Ou seja, compre esse produto X e durante o dia você recebeu esse mesmo e-mail 30 vezes.
50 vírus. Então, essa publicidade em massa, ela é caracterizada com spam. No entanto, o spam ele pode vir embutido com outro tipo de vírus. Então, a gente tem o exemplo que a gente recebe vários e-mails ao mesmo tempo, e dentro do e-mail do spam, a gente tem outro tipo de vírus. Então, podemos ter um spyware, então podemos ter também um worm. Então, existe essa possibilidade dos vírus se agruparem. Então, a gente pode ter mais de um tipo de vírus num tipo de mensagem. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nas mensagens às quais estamos recebendo, sempre olhando deste remetente, sempre olhando a URL para ver se é a URL correta. Então devemos prestar atenção nesses tipos de segurança para que não ocorram mais. Então a próxima aula eu iria abordar em relação a questões. Então curtam e compartilhem a página. Até mais.